Boa noite, senhores. Boa noite, dona Jana Bianchi. Estamos Boa aqui novamente no nosso quê? Tipo uma terapia. Que não é o quê? Terapia. Mas é o quê? Terapêutico. Aí, eu vou fazer Cada só vez assim você fala agora. menos coisa. Exatamente, porque aí só você fala, eu não preciso nem me comprometer. Entendi. Gostou? Entendi. Gostei. Podemos começar assim sempre agora? Claro. Pode virar padrão? Pode virar. Tá autorizado. Dona Jana, chegou o grande dia. Chegou o grande dia da gente falar desse que foi um dos textos mais curtidos. A gente tem aqui 20 curtidas, mas é um dos textos mais curtos também que já saíram lá no nosso boletim de ocorrência, né? Fui ali viver a vida e morri de amores, certo? Certo. Esse texto aqui que tem um título que você ficou sabendo de antemão, né? Nossa, fiquei sabendo. Eu falei já pra vocês em algum momento. Mas basicamente a gente tava. Não lembro se era dia de semana ou de fim de semana, acho que era dia de semana. A gente acordou, eu abri o olho. Primeira informação que entrou nos meus ouvidos foi bom dia? Oi, meu amor? Não, foi. Tive uma ideia de título. Não, vou escrever um texto que se chama Quero Pau. Bom dia. Aí eu. Bom Bom, dia. isso E com é isso o um, Diogo se levantou e foi tomar café. é um despertar criativo. É verdade. É basicamente isso. Então, estamos aqui no nosso, tipo, uma terapia número alguma coisa, porque a gente não, né, não sabe realmente. Eu vou ver ali na hora de postar, a gente bota a numeração. Mas, dona Jana, eu tô achando que hoje dá pra gente ler numa tacada só e depois comentar o que tiver para comentar, porque eu nem sei se tem coisas a comentar aqui sobre esse texto. Acho que tem, sempre temos. Sempre tem? Então tá bom. Então, você vai fazer a leitura pra gente com esse seu sotaque interiorano? Posso, mas antes o Vini falou aqui. O Diogo podia ter começado o dia apenas com quero pau. Ele te preparou antes, pelo menos. Exatamente. Eu poderia só ter julgado. Eu ia falar, claro, meu amor, a gente pode providenciar. Mas, assim, tipo, pelo menos deu uma introduzida e tal, né? Mas foi muito bom, porque ele realmente falou isso. E aí eu falei, sei lá, deu uma leve, tipo, processada, deu. Boa ideia. Aí ele, bom dia. Sabe, tipo assim, mic the drop, famoso mic the drop. Aí ele saiu e foi embora. Eu, O mais engraçado desse título aqui, né, do Quero Pau, porque ele é daquela piadinha lá, o cruzamento do Quero com pica-pau, lá, lá. Enfim, aquela zoeirinha lá, que eu sempre acabo trazendo, né, para o meu relacionamento de pai e filho ali, né? Então, sempre chego pro meu pai e falo alguma coisa de duplo sentido, ou não, ou eu só falo alguma coisa, porque ele já acha que eu tô zoando ele. A entonação que você fala, pai, você vai comer pão com presunto, né? Aí Exatamente. E aí meu pai fica pensando o que tem, né, de segundas intenções ali no pão com presunto. Ele leva um tempo, ele vai lendo. E aí, se ele não chegou a alguma conclusão, ele fala: você que come. Você que Manda uma dessa. Ele verdade. mete uma dessa. E aí, do nada, a gente tava tipo no almoço de família e tal. Aí eu fiz essa piadinha com ele, do quero, do pica-pau e tal. Aí, do nada, meu pai puxa assim no almoço de família. Ele mandou: quero dá bastante em campo de futebol. Aí eu, que isso? Do nada tu meteu essa. Eu vi, Você que tá sempre escapando do duplo sentido, me tira uma dessa? Quero dar muito em campo de futebol. Aí ele, e aí o irmão do Diogo, que por sinal é gay, falou, por sinal é gay. Não, essa família, acho que só seu pai é hétero, né? Bom, não sei que eu saiba, né? Até onde sabemos, né? Tem que saber, né? Tem que avaliar isso aí. Até onde sabemos essa informação. Enfim, tá gravando, eu tô aqui expondo a sexualidade de toda a sua família, mas tudo bem. Que isso, cara, não faça isso. Bom, já tá feito, então vida que segue. Quero pau, dona Jana. Vamos lá, comece a leitura, por favor. E se a gente cruzar um quero com um pica-pau? Pode ser pica, pode dar pau. Querendo ou não, o resultado será uma sacanagem do cacete. Agora, você aí na flor da idade, pronto para desabrochar ou prestes a murchar, experimente beija-flor com bem TV e você verá o bem que te faz beijar alguém que trouxe flores para te alegrar. E temos propagandinha aqui do coisa.
Ou melhor, abra uma lista qualquer de substantivos compostos e escolha 2. Como quem não quer nada, água viva e faz tudo te lembram da importância de viver tudo e se fazer água que flui e não se deixa represar. Afinal, tudo é água e dela a vida se faz. Ah, que peteira. Que isso? Misture corre-corre com o ano novo e se permita correr o risco de viver um ano sem a pressa de iniciar um novo corre. Por fim, junte quebra-cabeça com arranha-céu. Coloque tudo em uma superfície plana e, aos poucos, arranhe as barreiras que não te permitem alcançar as estrelas. Arranhe até quebrar todas, escapar da cabeça e chegar ao céu. Cá entre nós, se eu tivesse estudado mais e soubesse sem dúvida alguma o plural de morto-vivo, cruzaria 2 e com certeza iria ali viver a vida só para morrer de amores, sem medo de errar. Você viu como é que eu tô poeteiro? Muito bonitinho. Olha aí. E a Gabi, eu amo as fotos aleatórias do Diogo no meio do texto. Por quê, né? Mas essa é uma das características marcantes dos textos que saem ali. Verdade. Não fui ali viver a vida e morri de amores, né? Porque, Nossa, olha que gorduchinho você nessa foto. cara, eu tava, né? Mas assim, nessa foto eu tinha 2014, eu acho. Já tenho o quê? Já tem 15 anos quase essa foto. Não, Mas, amor, não, 10 anos tem mas essa o foto tempo aí. te fez bem. Vocês estão muito gato e gostoso agora. Muito obrigado, dona Jana. Mas eu tava bem gorduchinha aí, você viu? A perninha gordinha. Não foi meu auge, porque eu já cheguei aos meus 90 ali, mas Eu nessa acho que época quando eu te aqui eu tava conheci, aqui. você estava no seu auge. Tava no meu De auge? coisa. Mas agora vocês estão no seu auge de... O que é isso, auge de? Não entendi. Interprete como quiser, meu amor. Auge de Eu não vou interpretar nada. Eu tô aqui só para sabor. discutir esse texto. Já tem muita coisa a ser Auge de interpretada ali. chef's kiss. Exatamente. O Vini me entendeu. Entendi. Entendeu? Bom, eu falei para você que eu não sei se tem muito a ser comentado aqui sobre esse texto. Então, você disse que sempre tem. Então, você vai me ajudar aqui com os comentários relacionados ao nosso querido Quero Pau. Não, eu acho, nosso querido Quero Pau. Não, eu acho que tem coisas a comentar. Primeiro que eu acho que você teve uma ideia muito boa, e eu entendo, agora, brincadeiras à parte, apesar de eu rir das coisas que o Diogo fala, quando ele fala isso, eu já estou começando não, acho que eu já tenho uma certa experiência de, não que eu entendo perfeitamente a cabeça dele, mas quando ele tem essas coisas de pensei em tal coisa, e ele só fala uma parte, eu consigo entender que tem toda uma coisa por trás que ele não me falou. Então, assim, quando ele falou, vou escrever um texto que se chama Quero Pau. Ele levantou e saiu embora. Eu sabia que não era, tipo, só o título que ele tinha. Eu sabia que ele tinha pensado. E, na verdade, a grande questão do texto, pelo menos quando, né, o Diogo escreveu, não era o título, era ter pensado nisso. Ah, eu vou misturar vários substantivos compostos e vou, tipo, dá para tirar alguma coisa disso, entendeu? Então, aí eu adorei quando eu vi o resultado, achei muito foda. Mas esse texto, eu acho que ele tem uma característica que está meio recorrente em alguns textos seus, por mais que eles tenham temas diferentes. Que é isso de, tipo assim, meio que viva a vida e faça as coisas do seu jeito. Que é, eu sei, externamente, né, por fora, mas eu acho que isso se reflete no que você escreve, que é muita filosofia que você está seguindo no momento. Então, tipo assim, cara, eu quero viver a minha vida do meu jeito, assim, os meus relacionamentos do jeito que eu quero, o meu trabalho do jeito que eu quero, a minha vida pessoal do jeito que eu quero, e fazer coisas que são até meio fora do... Eu não vou dizer assim, fora do padrão, assim, mas coisas que são meio fora do óbvio, sabe? Então, assim, por exemplo, vou dar um exemplo idiota. Tipo, a gente, uma época, dormiu na sala. Tipo, instalou a cama na sala. Tá, ok, tinha todo o negócio do ar-condicionado e tudo. Mas foi uma coisa que, assim, sei lá, por que a gente não pode pôr a cama e dormir na sala? Tipo, qual é o problema de dormir na sala como se fosse um cômodo como qualquer outro? E aí a gente ficou usando o quarto de escritório por um tempo, né? Então, sei lá, acho que, tipo, tem muito a ver com isso, essas coisas de misturar as coisas. Aí você falou isso, você na flor da idade, que acho que é uma coisa recorrente no seu trabalho também agora, sabe? Essa coisa de, tipo, sabe aquele texto que você trouxe do macaquinho lá, do quantas semanas a gente já viveu, quantas semanas ainda tem para Uhum. isso aqui? Eu acho que isso faz muito sentido, assim, né? No momento, ponto de vida que a gente tá, assim, que tá isso de, tipo, cara, a gente tem um tempo limitado, não numa coisa fatalista, mas vamos lá, é hora de viver, sabe? E aí você trouxe isso nesse texto, de uma forma... Eu acho que até, assim, o título é engraçado, mas o texto, ele já engrena falando coisas legais, assim, sabe? Falando coisas mais
não vou dizer sérias, mas mais significativas. Então eu gosto que também tem essa meio tiradinha, assim, que o título do texto é todo engraçado e tal, e você acha que é uma bagunça, assim, o texto, e ele tem essa coisa mais, entendeu? De filosofia, assim. Então, é isso. Cara, mas eu gosto da sua análise, gostei bastante da sua análise, e é muito isso mesmo, de fazer as coisas do jeito que dá na telha. Eu gosto muito dessa, porque aqui a gente tem o nosso, vou dar um exemplo mais prático aí, a gente tem a nossa academia, entre aspas, né? Um espacinho ali para fazer alongamento, né? Para poder treinar um pouquinho e tal. E aí, do nada, a Jana tá fazendo comida, aí eu vou lá, deito no chão da cozinha, começo a me alongar no chão da cozinha. E é Literalmente. isso. E é um exemplo besta, assim, é o mais besta possível, mas eu tento realmente não ficar mais preso a algumas convenções, assim, sociais até, né? De tipo, tem que fazer isso. Acho que chega uma hora na vida que tu Mesmo. começa a olhar e tu fala, tenho mesmo, tem que fazer isso mesmo? Uhum. Só porque é Por dia de não exemplo, sei. Diogo janta às 5 da tarde, almoça às 10h30 da manhã. Tipo, Não tô nem convenções, aí para foda-se, horário. entendeu? Eu faço as coisas no tempo que eu quero fazer, sabe? Então, acho que muitas das vezes a gente vê a galera chegando nesse momento de vida já aos 70, 80, que a galera fica mais sem tempo, irmão. Sabe qual é? Uhum. Como eu já tenho cabelo branco desde os 20, eu acho que eu decidi dar uma antecipada nesse bagulho aí, sabe? Eu comecei a falar, foda-se, não vou fazer isso, porque eu não sou obrigado, sabe? Só porque eu não sou obrigado. E é simplesmente isso. E vida melhora, Jana, quando a gente começa também a adotar essa postura, porque no fim das contas, tem certas coisas que as pessoas falam, mas você tem que não sei o quê. Aí tu fala, porra, tem Uhum. mesmo. Eu tenho mesmo? Oi. Você precisa, não sei o que lá, você precisa. Acho que a gente começa a ficar muito mais atento aos verbos que as pessoas utilizam aí quando elas querem se comunicar com a gente. Você deve, eu devo? Devo a quem? Uhum. Isso aqui é uma dívida? Eu não devo nada. Assim, eu posso fazer. Pode ser que eu queira. Mas aí a gente vai ter que passar por um outro processo. A gente não vai seguir esse caminho aí de você precisa, você deve, você tem. Isso é muito complicado e é meio cansativo, né? Sim. Eu acho que Então, esse texto é muito isso, assim, ele traz, apesar de você fazer várias conjuntos de várias duas palavras, né, palavras compostas ali, o significado de quase todas é mais para esse lado, sabe? Ó, arranha as barreiras que não te permitem alcançar as estrelas. Aí, viva, né, vive, morrer de amores, aí sobe um pouco. Lá em cima tem, logo antes, do corre do ano novo, permita correr o risco de viver um ano, viver tudo e se fazer água que flui e não se deixa reprisar. Esse texto inteiro é isso, sabe? Tipo, são várias repetições dessa mesma mensagem, dessa forma meio brincalhona, assim. Então, eu gosto bastante desse texto porque eu acho que ele é bem representativo, assim, do que você vem falando e a gente vem exercendo e tal, sabe? Então, até com o Fantástico Guia mesmo, sabe? Tipo, o Fantástico Guia, não para falar assim, ai, nossa, nós somos exclusivos e fazemos o que nunca ninguém fez no planeta Terra. Não é assim, mas, tipo, a gente não conhece outras comunidades que têm esse formato, esse tipo de comunidade mesmo, né? A gente vê pessoas que dão curso, pessoas que fazem oficinas, pessoas que fazem clubes de leitura, clubes de não sei o quê, mas, tipo, com essa ideia, com essa pegada, assim, foi uma coisa que a gente começou, né, foi fazendo aos poucos. Inclusive, esses dias a gente estava meio que eu, né, trouxe, eu não lembro qual foi o contexto, mas eu falei, nossa, poxa, eu lembro do dia que você me falou do Fantástico Guia, isso faz muito tempo, foi relativamente pouco tempo antes da gente começar, mas para quem não está desde o começo, a gente começou o Fantástico Guia como um canal no Telegram, e aí, né, nesse canal a gente mandava, era meio que um canal, as pessoas podiam comentar, mas não era um grupo, entendeu? Era tipo, a gente fazia um post e as pessoas comentavam nos posts, assim, do Telegram. E aí a gente mandava áudios, videozinhos sobre coisas do mercado editorial e tudo mais. Então era uma coisa meio que um canal de transmissão, seria meio que equivalente a um canal de transmissão. E aí, só que nisso, o Diogo chegou para mim com uma ideia de um livro que seria o Fantástico Guia. Aí a gente foi conversando, aí a gente foi aos poucos trazendo as coisas. E aí, enfim, depois que a gente começou, que as pessoas chegaram no Fantástico Guia pelo grupo de escrita, que foi a nossa primeira atividade presencial assim, síncrona, né? A gente começou a ver o que as pessoas gostavam, o que a gente gostava de fazer, que a gente achava legal, e aí a gente foi crescendo o projeto. Mas eu lembro claramente do Diogo me falar, e eu falei assim,
amor, eu acho muito legal essa ideia, mas assim, não entendi. Tipo, vamos Sei lá, bem o que você quer com assina isso, aqui, não. mas eu não entendi muito bem, tá bom? Aí ele, não, só vamos fazendo e beleza, né? Enfim, e aí Diogo trouxe também essa característica que eu tenho, que me falta, assim. Eu acho que assim, uma vez que eu decido que eu vou fazer uma coisa, eu acho que vou lá, mega mão na massa, vou, faço e levo até o final. Então, uma vez que eu decidi que eu ia fazer uma fagafa, que eu comecei a fazer uma fagafa, cara, eu falava, a temporada vai durar vai ter tantas edições, vai sair uma por mês e vai ser de janeiro a dezembro. Eu nunca atrasei, né? Eu me planejava antes e saía do jeito que eu queria, mesmo que eu tivesse que me virar de ponta cabeça. Diogo é a mesma coisa, mas o Diogo tem uma característica diferente que o Diogo dá uma ideia, e agora eu já tô entrando muito mais na dele, né? Mas o Diogo me dava uma ideia. E eu falava, nossa, é muito foda essa ideia. Vamos estudar, vamos sentar, vamos fazer, planejar, criar um cronograma, a gente começa semestre que vem. Ele, Jana, tá, vamos fazer semana que vem. Que virou mês. Aí eu, como assim, semana que vem? A gente não sabe nada, e tipo, a gente não vai planejar, não vai divulgar, não vai. E se der errado, sabe? E, tipo, as coisas que, entre aspas, deram errado, a gente simplesmente passou por cima delas e pode ser que elas voltem outro dia. Né? E assim, a gente não fala muito porque é uma coisa que passa e é substituída por outras coisas. Por exemplo, o concurso mensal de ficção relâmpago que a gente tinha no Fantástico Guia acabou evoluindo, de certa forma, virou a Casca Ártica, que já está funcionando de um jeito muito melhor. O Fantásticozinho, sabe? É uma coisa que a gente deve trazer de volta, mas ele veio de uma forma e ele acabou virando de outra forma o Dando as Cartas e também o próprio tipo uma terapia, a newsletter, foi tudo meio que se dissolvendo e se reformando. Mas você tem muito isso de fazer, vamos fazer agora, porque por que não começar semana que vem? Aí eu, tipo assim, porque eu sou uma control freak e eu preciso saber de tudo que vai acontecer. E eu digo, se der errado, foda-se, entendeu? Cara, tudo isso que você tá falando, né? Enquanto você tava falando, eu tava aqui pensando muita coisa, assim, muita coisa veio na minha cabeça, eu já perdi metade já, tá? Mas Desculpa, assim, perdoa. não é porque você tava falando, mas é porque realmente veio muita coisa, assim, despertou muita coisa que você trouxe. Mas é muito doido que desde que você se entende por gente, assim, já tem muita coisa que é meio pré-definida para você fazer, né? Tipo, meio que veio de fábrica, assim, a galera joga para você, ó, vai fazer isso aí. E cara, é bizarro, porque 99% das vezes que você vai seguir aquele cronograma ali pré-estabelecido, vai bater errado. Vai bater errado, você vai ficar tipo, puta que pariu, o que eu tô fazendo, sabe? E aí muitas vezes você acaba repetindo várias e várias coisas só porque alguém disse pra você que é assim em algum momento da sua vida. E isso pra mim bateu em relação ao trabalho, isso bateu em relação a relacionamentos, isso bateu no que diz respeito à família, isso bateu no que diz respeito à amizade, a questões muito cerimonialísticas ali, de, por exemplo, aniversário. Ai, hoje é aniversário do seu tio, você já ligou para ele? Não liguei, não vou ligar, não quero ligar para meu tio hoje. Hoje eu tô meio coisa, hoje eu esqueci de ligar, tô cansado e tal. E aí eu fui meio que aprendendo Mas a valorizar. assim, mas ao mesmo tempo você sabe coisas sobre seu tio que a mãe de jogo não sabe, a irmã dele. Tipo, você falou outro dia, Não, o tio vai operar, porque você fala com ele com frequência. É uma coisa que não é. Não significa, o então, significado é maior, entendeu? sim, mas o meu ponto é um outro, assim. Por exemplo, no dia do aniversário do meu tio tá recebendo um monte de mensagem. Tem um monte de gente ligando para ele tá lá comemorando, sabe? Tá com a filha dele, tá com a mulher dele e tal, sabe? E, assim, aquela pessoa já tá recebendo atenção. E aí eu comecei a meio que ressignificar algumas coisas, assim. Por que eu não mando, né, o feliz aniversário para ele, sei lá, 2 dias depois? Aí eu chego lá, gravo um áudiozinho e tal, não sei o quê. Porque, assim, quando acontece comigo, tem muita gente que fica puta, assim, não mandou mensagem no meu aniversário, não sei o quê, não sei o que lá. Eu já acho que isso é uma forma de filtrar pessoas na minha vida. Assim, se você tá chateado porque eu não mandei mensagem para você no seu aniversário, eu acho que a gente já não tá na mesma vibe, assim, a gente já não tá vibrando na mesma frequência. Então, até é bom que a gente dê uma afastada. Porque, cara, imagina, 2 dias depois do seu aniversário, chega uma mensagem ali de 2 minutos, sabe, de uma pessoa que você ama, dizendo um monte de coisa legal e tal. E assim, aquele momento lá do aniversário já passou, um monte de gente manda mensagem, até gente que nem lembra que você existe durante um ano, sabe, mas viu lá na rede social que você tá lá, aí foi lá, deixou uma lembrança para você e tal.
Mas, cara, aí 2 dias depois você já tá lá vivendo seu cotidiano e tal, aí chega aquela mensagem ali, porra, é um carinho, sabe? É uma parada diferente. Então, eu meio que aprendi a quebrar certas paradas, porque também me gerava ansiedade. Ai, porra, tá chegando o dia dos namorados. Você já comprou presente? Você já não sei o quê. Comprei porra nenhuma. O shopping tá lotado, pelo amor de Deus, não vou no shopping. Ai, Tudo mais vamos entrar. caro. Porra, Páscoa, vai pra Americana, um monte de gente, todo mundo amassando ovo e tal, não sei o quê. Não vou comprar, não vou dar. Não vou dar. Não tem condições, né? Então, assim, vou dar outra coisa. Ai, não pode comer peixe, não pode comer carne, porque não sei o quê, porque Deus e Jesus, não sei o que lá. Aí, cara, aí tem que comprar peixe, aí paga 10 vezes mais caro no peixe e tal. Falei, gente, calma aí, que loucura é essa? O que a gente tá fazendo? Aí eu meio que fui reconfigurando certas paradas. Para algumas pessoas ainda bate muito errado, várias coisas. Mas de boas, foda-se. Assim, cara, não ligo, real. E aí o foda é que eu fui dobrando essas apostas, e eu fui fazendo isso de uma forma que não parou, sabe? Foi primeiro em trabalho, e depois foi em família, em relacionamento e tal. E aí hoje em dia eu tendo que eu tendo a dar uma configurada para viver a vida do jeito que eu quero viver, do jeito que eu vivo. Então quem me conhece tá ligado. Pô, o Diogo não me mandou mensagem no aniversário, não é porque ele tá puto comigo, não é porque não sei o quê, é porque ele é o Diogo. E aí eu gosto muito disso. Eu gosto muito disso porque é a pessoa olhar para você e falar assim: ah, é o Diogo. Ok, aquela pessoa te entende. Aquela pessoa tá ligada que é você. Aquela pessoa sabe que você não vai agir da forma como a maioria das pessoas vai agir em uma determinada ocasião ou em um determinado evento. E aí isso faz de você uma caixinha de surpresa e isso também te libera de um monte de coisa. Sim. Então, tá livre. Sabe uma coisa que eu acho legal é que, tipo assim, quando parece que você tá falando assim, nossa, eu vivo minha vida de forma muito maluca, eu moro num trailer, viajando pelo mundo. Tipo, é mais simples e ao mesmo tempo mais revolucionário, sabe? Eu acho, pelo menos. Porque não é uma coisa assim, eu estou aqui indo contra a sociedade. Não é uma questão de você ser Não. uma pessoa que tá, tipo, quebrando paradigmas, não é isso. Então, assim, a gente, inclusive, sei lá, você tá vivendo numa sociedade, tem uma série de paradigmas que fazem sentido serem mantidos. Mas muitos são simplesmente um significado ali que pode fazer significado para você, entendeu? Isso é importante também dizer. Eu acho que pode fazer total sentido para você. E tudo bem, a gente não tá aqui também falando, não comemore o Dia dos Namorados no Dia dos Namorados. Tem um monte de gente que faz de um jeito legal, com um jeito que é significativo para a pessoa, para o casal, enfim, e show de bola, sabe? Mas o problema é quando você faz só por fazer, e aí acaba virando aquela coisa que é aquela coisa da rede social negativa, sabe? Que eu tô fazendo isso para ser desse jeito. E outras coisas mais sociais também, sabe? Então eu vou casar desse jeito, porque é assim que eu preciso casar. Essa tem que ser a minha festa, tem que ser assim, meu não sei o que tem que ser assim, o meu estudo tem que ser assim, ou então, é isso, tipo, eu vou comemorar o aniversário do meu companheiro dessa forma, porque é assim que esperem de mim, sei lá, então eu acho que é uma coisa que, ao mesmo tempo que é mais simples, não é necessariamente tipo, eu vou contrariar aqui toda a sociedade, fazer coisas de um jeito completamente diferente que ninguém nunca fez, sabe? Eu acho que é muito mais prático, acho que é muito isso, sabe? É menos uma coisa ideológica, de tipo assim, eu quero fazer assim porque ninguém faz, porque assim, é porque eu sou especial. Não, é uma coisa muito mais prática. Cara, eu quero viver assim porque esse é o meu jeito. Eu quero ir na academia 2 horas da tarde, então eu vou organizar o meu dia para fazer esse horário que eu gosto e que faz sentido para mim, entendeu? Tipo, porque às vezes as pessoas têm essa coisa, a gente falou já disso, né? Mas tem essa coisa de, tipo, mesmo você podendo, você se conforma por outra razão. E, de novo, não é que você precisa fazer diferente só por fazer. Eu falei isso, para mim, fazer exercício às 11 da manhã é o que funciona para mim, que não é uma coisa super revolucionária. Mas, assim, eu tentei sair um pouco da lógica que eu estava impondo para mim mesmo, que é, para o meu dia ser produtivo, eu tenho que acordar cedo, fazer exercícios às 7:30 da manhã, para daí... Cara, eu sou freelance, eu trabalho na hora que eu quiser. Se eu quiser começar a trabalhar às 10 e trabalhar até às 10 da noite, eu vou trabalhar mais do que um CLT que acordou às 6 da manhã e começou, em horas, né? Começou a trabalhar às 8 e saiu às 5, entendeu? Então, tipo, é muito essa coisa de você se organizar, né? Deixa eu só ver aqui no chat que tem, acho que coisas que já passaram aqui. Primeiro que o Raul falou que dormir na sala ao som de City Pop é bom demais.
Tipo, não, dormir na sala foi muito bom, na época mais de calorzão, Uma delícia. ar-condicionado e tal, a gente acabou mudando um pouco nossa rotina de hora de acordar também, porque aqui não tinha blackout e tal, mas não no mau sentido, foi bem bom. Uhum. O Vini falou, eu tô entrando nessa vibe e se tentarem me apressar para fazer algo que eu não tô muito afim é pior. Nossa, eu dou 100% essa pessoa. Tipo assim, e assim, aí eu vou falar, né? Se relacionar com uma pessoa assim, é excelente, até o momento que você fala assim, não vou nem falar de coisas de casa, porque realmente o jogo faz tudo, não é, a gente não tem isso de, ai, faz isso aqui agora. Mas, por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo. Ai, nossa, eu queria comer um pão, vamos na padaria? Aí, vamos, beleza. Fica marcado que a gente vai. Aí, não sei o que, né? Não, vai na padaria agora? Tipo, não, eu vou na padaria a hora que eu quiser. Ele estava se arrumando para ir naquela padaria naquela hora, mas eu falei, tipo, vai na padaria? Daí, não, tem que ser na hora que ele quer. Entendeu? Não. Não é tipo, você fica puto com a cobrança, é isso, é assim. Sim, você fica não, querendo, vai você fica de sim. má É vontade. real. É real. Entendeu? Não, mas porque eu acho que fica de má certas vontade. coisas, se eu já cheguei para você e falei, cara, eu vou na padaria. Beleza, irmão, tá feito. Eu não vou mudar. A não ser que eu chegue para você e fale, não vai dar mais para eu ir, eu vou. Então, não me perturba. Tô fazendo outras paradas. Sim, exato. Eu tô dando o meu jeito aqui, tô fazendo o meu rolê. Eu vou lá, eu sei que horas a gente vai comer e tal, não sei o quê. Eu vou fazer esse rolê. Deixa comigo. Só não vem me cobrar, não vem encher meu saco, porque eu tô fazendo outras coisas, tem outras coisas na minha cabeça. E aí, só retomando uma coisa que você tinha comentado, a gente vai voltar já pro chat, mas eu acho muito maduro quando a gente entende que não é essa coisa de você, sou contra o sistema, eu sou diferentão. Não, é basicamente você chegar e olhar para você e falar, tá, o que eu tô com vontade de fazer? Porque sim, você vai ter que fazer algumas coisas que você não tem vontade de fazer. Muitas coisas, na maior parte das vezes. Então, assim, o que dá para você chegar e falar que, porra, não vou fazer desse jeito, porque não tem um porquê disso, eu posso fazer de outro jeito, cara, faz. Se não faz sentido para você, certas coisas, faz do seu jeito, cara. Exato. E se você não tem esse ímpeto, não mude. Essa que é a coisa. Se é mais fácil para você seguir as convenções, segue a questão. Não, e muitas vezes eu acho. Muitas vezes é mais fácil num bom sentido. Não é, e assim, quando eu acho que o Diogo fala, se é mais fácil seguir as convenções, siga, não é tipo assim, te diminuindo, sabe? Se você segue as convenções, o problema é seu. Às vezes, as convenções, elas são convenções por uma razão, entendeu? Muitas vezes não. Muitas vezes tem um significado que ficou lá atrás, e aí muita coisa mudou para aquela convenção fazer sentido, mas muitas vezes é uma convenção porque faz sentido. Então, tipo, ok, então vamos fazer porque é realmente mais fácil, é mais tranquilo, é mais, enfim, qualquer coisa, né? Então, enfim, aí aqui continuando só no chat, a Vicky falou, o Vini falou que é muito daquilo de ter que experimentar para saber se funciona ou não, quando a gente falou do Fantástico Guia, é mais ou menos essa nossa filosofia. A única coisa que a gente sempre fala e que a gente sempre mantém, vocês sabem porque vocês estão há anos com a gente, é que, assim, se a gente promete alguma coisa, principalmente nas atividades que são pagas e tudo mais, aquilo é sempre entregue, inclusive em semana de ano novo. Então, a gente não é, vamos ver se dá, e essa semana não dá para fazer o grupo de escrita, foda-se, não vamos fazer. Não, existe um compromisso. Né? Mas são mais com as coisas que a gente ainda está implementando e tal. Então, enfim, né, vocês já sabem. Aí a Vicky falou, acho legal que temos o City 1 bilhão de planetas em Ares, nos dizendo que às vezes agir logisticamente é melhor. Tipo, é isso. E assim, de novo, voltando a falar, se você for ver a nossa vida, é uma vida que é relativamente normal, assim, a gente não faz nada mirabolante, maluco, tipo, muito impressionante, né? Mas assim, dentro da nossa casa, e é muito isso, né? Olha que loucura. Tem coisa que você está fazendo dentro da sua casa, você, o seu companheiro, você, sua família, que ninguém nem tá vendo, e você tá se prendendo no bagulho, entendeu? Então, tipo, não, eu vou fazer dessa forma porque é dessa forma que é feito. E não é tipo, quando as pessoas vêm em casa, eu tenho que fazer assim. Porque... Muito doido isso, né? Eu acho meio, tipo, maluco como a gente, né? Enfim. Acho muito engraçado que você trouxe essa parada do soprar canela, né? De que todo começo de mês. É todo começo de mês ou final do mês? Todo primeiro dia. Né? Primeiro dia. Primeiro do mês, vamos soprar canela e tal. Aí chegou uma hora, essas coisas assim, vamos soprar canela. Não, cara, hoje não tô afim de soprar canela hoje. E tá tudo bem, não vai dar ruim. Deixa, porra, tô aqui fazendo outra coisa, não vamos soprar canela hoje. E se não soprou, tá todo mundo aqui, tá todo mundo tranquilo. Então, assim, eu acho que não deu ruim, não. Não, até porque a coisa do soprar canela, pra quem não sabe, é uma, como chama isso? Uma superstição como chama?
Tô falando de fraternidade, não é fraternidade, fartura, sei lá, prosperidade. É fraternidade, fartura, mas prosperidade. Esse foi o caminho do Tico e Teco, só pra vocês entenderem. Tá, então, é de prosperidade. Só que eu, que agora estou levemente me iniciando nos caminhos bruxísticos da coisa, eu já entendi que tem muito mais a ver com a intenção específica de uma determinada coisa que eu faço do que com uma superstição tal. Então, assim, nada impede eu fazer um ritual da canela hoje. Sei lá, foda-se. Se a minha intenção for essa, ok. Eu faço outras coisas que eu suponho que vão trazer prosperidade e outras coisas. Então, assim, dane-se, entendeu? E não tô, de novo, eu acho que às vezes uma superstição, uma coisinha que você faz ritualisticamente, é importante, porque ritual é ritual, ele tem toda uma força, né? Só que assim, foi o que o Diogo falou, se hoje, pô, tô de saco cheio, eu não vou pegar, tirar o Diogo, não, insistir, não, Diogo, levanta aí da sua cadeira, vamos lá, ou eu faço, ou a gente não faz, ou foda-se, tá tudo bem, entendeu? Nossa, eu lembro que teve uma época que rolou isso comigo com religião, assim, né? Eu lembro que chegaram pra mim e tipo, não, porque os guias falaram que você tem que não sei o quê. E daí? E aí, que falou? E qual que é o negócio? Eu não vou fazer, não tô afim, não quero fazer isso daqui, sabe? Isso daqui pra mim não bate, não tô afim, não vai rolar. E aí veio outro guia, falou outra coisa e tal, não sei o quê, o negócio mudou e tal, blá, blá, blá. Mas assim, isso entra em vários aspectos da sua vida, né? Tanto em religião, quanto no aspecto profissional, quanto... Enfim, é uma questão de você também entender o que não tá batendo para você, cara. E assim, não tá batendo para mim, não vou fazer, não tô me sentindo bem em fazer isso. Por que eu vou fazer isso? Sabe? Não existe um porquê realmente, sabe? Tem certas coisas que você estabeleceu ou não, é poderoso pra caralho. É você chegar e falar assim, não, daqui para lá, você me violenta. Daqui para lá eu não vou. Então não tem coisa que vá me mudar de ideia, sabe? É uma questão de autoconhecimento mesmo, de você falar, tá, eu sei, eu me conheço, eu não vou me sentir bem fazendo isso, sabe? Então não vai rolar. Sim. E é isso, e você estabelece. Aí você realmente começa a entender que, é importante estabelecer os seus limites. E eu acho que isso é uma coisa que você me trouxe muito, assim, porque eu acho que a minha família é muito, não vou dizer apegada a coisas, porque minha família também tem várias coisas diferentes. Eu tava brincando com a Gabi hoje, né? Tipo, eu fiz essa tatuagem com a minha irmã e com a minha mãe, né? E aí ela falou, foi a primeira tatuagem da sua mãe? Eu falei, não, minha mãe tem, acho que, sei lá, 4 tatuagens, não sei. E aí eu falei, minha família inteira é tatuada. O pai do meu pai, ele era tatuado, ele se tatuou com 18 anos, ele tinha uma tatuagem de São Jorge no braço. Tipo, sempre foi uma coisa muito do meu imaginário, assim. Aliás, até eu tô nessa saga, porque meu pai digitalizou as VHS de casa. Cara, não tem um vídeo da tatuagem do meu avô. Eu queria muito, eu não tenho foto, não tenho vídeo. A gente não acha. Mas meu avô tinha uma tatuagem grande no braço, feita com aquela tinta meio azul, porque foi feita no bar, assim, que ele perdeu uma aposta, tá? Ele fez a tatuagem perdendo uma aposta de futebol. Enfim, meu avô, no caso, era palmeirense e fez um São Jorge, porque ele perdeu a aposta para um corintiano, mas é isso aí. Enfim, e aí, tipo... Tá vendo como é importante você saber dizer não? Exatamente. Mas eu amo, cara, eu acho muito tipo típico do meu avô, que ele era todo broncão, assim, e ele não falava muito, ele ficava meio puto se você perguntasse, mas ele gostava de São Jorge, tá? Ele era devoto de São Jorge. Então ele só uniu o útil ao agradável. Só. Mas assim, enfim, tipo, mas ele contava essa história, né? Meu pai contava, na verdade, mais, assim. Mas o que eu ia falar é que a minha família, apesar de não ser tão tradicional também, né? Minha família é bem... A minha família tem muito isso, dessas coisas ritualísticas, essa coisa a data do aniversário é muito importante, a data do feriado é muito importante. E eu cresci meio que com isso de, tipo, não, a data é essa, a gente passa esse dia junto, e não sei o quê. Só que aí eu acho que, tipo, isso era importante para mim, mas eu percebi que isso era uma prisão também, entendeu? Então, assim, para quem acha isso ok, para quem realmente se sente leve com isso, eu acho muito legal, mas eu percebi que da forma como eu vivo e tal, isso era uma coisa. E aí eu lembro que eu meio que, tipo, rolou um conflito, assim, eu acho, por um tempo, assim, entre eu e o Diogo. Não um conflito no mau sentido, da gente brigar por isso, mas rolou uma coisa de, tipo, o Diogo falou uma coisa e eu falei, será? Aí eu processava, tinha muita coisa que eu falava, não, acho que isso é importante para mim.
Ou então, não, realmente, isso não é importante pra mim. Por que eu tô me apegando a isso, sabe? Tipo, então daí eu fui aos poucos, e vice-versa também, tá? Não foi tipo, um processo de aprendizado com o Diogo, este guru, tipo, elevadíssimo. Não, a Mas gente eu aprende acho que junto. muita coisa, desse quesito específico, foi muito eu absorvi do Diogo com foi um processo, né? Tipo, isso antes da gente morar junto. Aí depois a gente morar junto, isso obviamente ficou mais nítido, mas mesmo antes da gente morar junto. Quando a gente tinha já um relacionamento que era completamente fora do padrão, no sentido de a gente morava longe, a gente se via presencialmente com pouca frequência e tal, enfim. A gente começou a ficar junto no meio da pandemia, inclusive, né? Deixa eu ver o que mais tem no chat. O Wagner falou aqui: Diogo é o segundo irmão que descobre no Fantástico Guia. O primeiro é o Juque. Por quê? Eu não entendi. Ó, agora eu quero saber também. Tá, vamos ver. Eu não entendi. Eu não sei que parte que ele falou isso, então me perdi. Tem que ler o chat mais aí, dona Diana. Verdade. O Vini falou que ele sempre acha essas festas de casamento um desperdício absurdo de dinheiro. Acho que, peraí, calma. Festas de casamento. Ei, calma, que eu não entendi nada. Tá. Vamos articular os sons aqui, eu quero entender nada que você falou. Dicção de centavos. Eu sempre acho essas festas de casamento um desperdício absurdo de dinheiro. Até hoje não entra na minha cabeça. Tão mais fácil só fazer um jantar ou festinha com pessoas queridas, etc. Mas nada contra também. Acho exagerado. E exatamente, é a minha ideia. Isso foi uma coisa, por exemplo, que eu nunca tive nenhuma pretensão de casar. Eu lembro de casar de forma tradicional, né? Eu lembro até, tipo, de ser criança e falar assim, tipo, como é que você se enxerga daqui? E, tipo, fazer uma redaçãozinha. E aí eu falei assim, eu não quero casar, eu não quero ter filho, sei lá. E eu lembro que, claro que não foi uma coisa muito pensada e filosofada, mas eu lembro que eu falei porque, tipo, realmente pra mim nunca fez muito sentido. Zero contra, também amo ir em festas de casamento, me convidem. E eu acho muito bonito, eu fico muito emocionada, assim, é uma coisa que é muito doida isso. Eu fico muito emocionada de ver casamento, de ver pedido de casamento, mas não é porque eu falo, nossa. Inclusive, a gente tava jogando um joguinho, né? A gente tava jogando um joguinho lá com os meus pais, anteontem. Sim. E aí era um negócio que assim, você tinha que fazer um ranking de pedidos de casamento que você ia querer ou que você não ia querer. Era um negócio assim, né? Então, assim, melhores pedidos de casamento, onde assim? Aí, numa praia paradisíaca na Tailândia, sei lá, um negócio assim. E aí eu lembro que o meu era meio termo, eu não lembro. Aí eu falei um negócio assim, tipo, sei lá, no gabinete real português. E aí a minha irmã assim, quê? E aí eu falei, você ia querer isso? Não, porque eu não ia, tipo, não faz o menor sentido pra mim um pedido de casamento, sequer o ritual, muito menos um pedido de casamento dela. Porra, mas assim fica difícil e tal. Mas o que eu posso fazer? Tipo, Não, mas eu acho que essa parada que o Vini trouxe, para mim sempre bateu muito errado, assim, até porque eu acompanhei muita gente que se endividou para fazer a festa de casamento. E eu falo assim, irmão, você decidiu, né, que vai ali ter uma empreitada de vida com uma pessoa, né? E geralmente essa galera do casamento fala, é para sempre, até que a morte separe, blá, 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 tem esse rolê aí. Aí, beleza. Aí você chega e toma a sábia decisão de vamos nos endividar já neste momento aqui. A gente vai, olha que ideia brilhante. A gente está prestes a compartilhar uma casa, acordar todo dia junto, beijar com bafo, sentir cheiro de peito do outro, sabe? Todo bagulho de você conviver com alguém. Tipo, odiar a pessoa pela manhã porque a pessoa roncou. Esse bagulho aí, a pessoa tá lá, tipo, prestes a viver isso, iniciar isso. Por que não iniciar isso com uma dívida de 50 mil? Exato, genial. Por que não? E aí, a igreja e o Estado nesse momento. A gente vai assinar um papel para o Estado estar ciente que estamos juntos, e aí a gente vai assinar isso na igreja também. Eu acho que é realmente uma ideia genial. Mas brincadeiras à parte, a gente não é nada contra, porque até a Fer brincou aqui. Casamento às vezes é uma coisa meio, ai que lindo, funciona para você, né? Exatamente isso. E o Vini falou, depois eu vou voltar nos outros chats, nos outros comentários, aqui ainda tá no tema casamento. Que o Vini falou, gente, perdão, desabafo de casamento soar exagerado. Minha irmã casou 3 vezes, então... E aí, então, esse até que a morte separe, foi a morte do quê? Qual foi a morte que separou aí? Exatamente. Né? Inclusive,
O Vini falou, e ainda trazendo a família fofoqueira no meio disso. E aí, Nossa, Vini, sim, isso me sim, lembra um negócio muito bizarro, que, tipo assim, não é por isso, tá? Eu nunca tive essa realmente vontade, nunca me imaginei, no casamento, não sei o quê, apesar de eu falar, acho emocionante e tal. Mas uma coisa que me dá uma imensa ansiedade, que eu queria, sei lá, eu acho que mesmo que eu tivesse vontade, talvez eu desistisse de ter uma festa de casamento por isso, que é, você ter que escolher a lista de convidados. Pra mim é um negócio que me dá uma ansiedade, porque assim, eu sei de pessoas que tretam de verdade com pessoas importantes da família ou não importantes da família. E aí, assim, você contraria uma tia-avó, que foda-se a tia-avó, porque a tia-avó não participa da minha vida, mas a sua mãe fica puta porque a tia-avó ficou puta e é importante pra ela. Então, é um negócio que pra mim me dá uma ansiedade, me deixa tão desesperada, só de pensar nisso. Gente, Que eu fico, assim, de boas, eu tenho uma meu Deus. filosofia de vida, assim, pessoal, em relacionamentos, né? Eu nunca treto, nem tretarei com família de ninguém com quem eu esteja me relacionando. Não importa o que aconteça. Eu já falei pra Jana, e assim, eu amo de paixão os pais da Jana. Tipo assim, eu amo eles, assim, eles me tratam super bem e tal. E, cara, eu já falei, se algum dia tua mãe me mandar ir tomar no cu, eu vou lá, tomo e volto. E volta. E Também, continua. Nilce, tudo E certo. segue a vida. Tá E segue a tomada. vida. E é isso, gente. É o que acontece. Eu Tá tomada. vou tretar com pai, com mãe. Gente, isso não existe. Pelo amor de Deus. É o melhor relacionamento possível. Não O dá Vini falou, nessa. escolha as suas batalhas. Exatamente. Exatamente, gente. Pelo amor de Deus. Caralho. Ó, aí, falando ainda sobre o casamento, depois vamos voltar que tem mais coisa. A Gabi Tu falou, tá eu amo acumulando um festa... monte de coisa lá em Mas cima, seu calma, doido. tá tudo no meu controle aqui. Então A tá Gabi bom, hein? falou, eu amo festa de casamento, 3 pontinhos. Eu já achei, putz, ofendemos a Gabi dela. Dos outros, eu também amo. Eu acho muito... Eu vou Eu repetir, amo eu acho também. muito bonito. Eu acho muito emocionante, porque eu vejo as pessoas curtindo. E eu acho que Sim. esse que é a grande magia. Eu acho que eu fico tão feliz e emocionada quanto se eu visse uma pessoa, tipo, sei lá, fazendo uma cerimônia pequena e ficando emocionada, entendeu? Que eu fico emocionada com eu ver a pessoa ali, eu acho super bonito e tal. Então, enfim. Mas é nesse sentido, sabe? E aí a Vicky falou um negócio que eu já li o comentário antes, eu concordo, que assim, acaba sendo muito pessoal. O Arthur resolveu me dar uma aliança de noivado, interrogação, 10 dias antes do meu aniversário, porque ele iria para a Antártica alguns meses e queria que tivéssemos um sinal apenas nosso. Ninguém percebeu, nem percebe a aliança, mas ela estava lá para quem mais importava. Eu amo essa aliança que parece um anel de coquinho. Então, é isso, mas eu acho que não é muito pessoal, Vicky, eu acho que Lindo. esse é uma questão, tipo, você pode ter outros símbolos de amor e de coisa, entendeu? Então, assim, sei lá, na minha mesinha está aqui a minha cartinha da baleinha que eu ganhei de jogo. Tipo, não é Eu tô nessa agora, gente. Eu adoro É, distribuir carta. Agora eu tô virou a com minha coisa agora. Distribuir cartas. minha Eu jogo adotei tique pra aqui também. vida. E aí, se eu Em vejo uma geral. carta, aí eu lembro de alguém, eu falo, eu vou dar essa carta pra essa pessoa porque me lembra dessa pessoa. E é Eu isso. gostaria de dizer que o Antigamente eu Diogo. dava dado, sabia? Que eu dava dado pras pessoas. Dados? Ah, você tem dado Dados, em dadinhos. casa. Dadinho. Não, quem tem são as pessoas que eu dei. Entendi. Ou Mas você não, tem elas dado, jogaram mas fora. você tem dado muito, muito dado em casa. Que Mas é isso? verdade, você tinha vários dados, é verdade. Ó, mas peraí, deixa eu falar mais coisas aqui. O pessoal falando, a Fer falando que uma vez estava tentando convencer. A Fer. Gabi, eu estava tentando convencer o meu irmão a fazer um festão justamente por isso, porque amamos festas de Isso casamento, aí, principalmente. exatamente. Ah, só para falar, o Wagner explicou que ele é igualzinho a você nesse ponto de não fazer coisas por obrigação, por isso a irmandade. Ah, então, Wagner, tamo junto. Exato. Tamo junto. Aí o pessoal falando aqui, a Gabi falou, minha bateria social é muito baixa, se eu fosse noiva, capaz que eu fosse a primeira a ir pra casa dormir. Cara, outra coisa que me dá Eu. ansiedade, ficar na festa, eu amo, gente, eu sou uma pessoa carismática no geral. Se você me botar numa festa com pessoas que eu não conheço, recentemente aconteceu isso, semana passada, eu fui no aniversário da minha professora do sapateado. As minhas amigas do sapateado falaram que iam. Eu falei, boa, vamos. Cheguei lá, estava só e tão somente a família da minha professora de sapateado, que eu conheço há 3 meses. E, gente, sentei e fiquei batendo o maior papo com o pai dela, com a mãe dela, com a irmã dela. Ai, amor, Eu nossa, não tenho essa habilidade. Eu ia ficar no né? celular a noite inteira. Eu ia ficar Não, eu mas o olhando o celular, problema. às vezes fingindo que eu tô fazendo alguma coisa, sem ter nada pra fazer. Então, mas o problema é que eu sendo essa pessoa, me dá ansiedade de pensar de ter que ficar fazendo isso uma noite inteira com pessoas que são importantes para mim, ok, isso não é um problema, e com pessoas que estão lá porque, de novo, você tem que chamar a tia-avó, porque sua mãe quer que chame a tia-avó. Então, assim, para mim me dá tantas ansiedades de pensar numa festa de casamento que eu já, tipo, não, mesmo que eu quisesse muito, não, isso não ia me dar muito gatilho, sabe?
Aí o pessoal falando aqui, a Fer falando, não aguento meu aniversário, imagina ser noivo. Aí o Vini falou, fofo demais, Vicky. Vicky perguntou se tu tem dado na rua, tem dado teu na rua. Ó, pode ser, tem uns dados Raul meu por aí, falou, hein? é Tem uns dados verdade. meu por aí. Tem inclusive um no meu altar, ó. Aí, Dentro da jarrinha olha de aí. água. Onde Aí o vocês Raul. menos esperam, tem dado meu. Onde vocês menos esperam. Isso é o tipo de coisa que ele falaria pro pai dele, entendeu? O Raul falou que adoraria ganhar dado do Diogo. Vocês não estão Vou isentos de separar ganhar um aqui. Vou dados. separar um Exatamente. pro... na verdade a gente tá no pegada da carta, mas não é um A problema. gente Eu acho sempre que eu leva a tenho carta. aqui ainda. Exatamente. E aí, voltando aqui para cima do negócio do que ficou no meio do miolo do casamento, o Raul falou, a Fer falou, as pessoas precisam aprender que não quero é uma resposta completa. Você não precisa justificar. É tipo, Nossa, não sim. quero. Por quê? Sim. Foda-se, não quero. Não, E por assim, favor, eu acho, sim. e sabe uma coisa? Eu acho que isso. Não, Desculpa. Desculpa, é que eu tenho um negócio para falar, que era uma coisa que veio na minha cabeça anteriormente e tal. É que, assim, por eu ter essa postura assim, às vezes as pessoas chegam e falam: é que eu pensei que você tivesse, sei lá, chateado. É que eu pensei que você. Gente, olha só, na dúvida de como eu me sinto em relação a você, revisite nossa última interação. Se eu não informei mudança, desde então, a gente está na mesma. Porque esse é o meu padrão. É assim que eu funciono. Mas porque as pessoas começam a criar coisa na cabeça delas. É porque no dia do não sei o que, você não sei o que lá. Que eu passei por você na rua. Na rua? Na rua? Eu ando no Rio. Tu acha que eu tô no Rio, tô prestando atenção? Tô prestando atenção pra não ser assaltado. Às vezes você vai passar por mim, eu não vou te ver. Porque eu não vou. Eu tô olhando com cara de quem quer matar alguém. Entendeu? E às vezes eu não processo a pessoa que tá lá. E aí eu não tô ligado. Ou às vezes eu vi você, mas eu não vou saber interagir e tal, dependendo do grau de proximidade que a gente tenha. Talvez eu, né, escolha não interagir. Mas isso não quer dizer que, né, eu não goste mais da pessoa e tal, não sei o quê. Vamos lembrar da nossa última interação. Mas você me viu na rua e falou. Isso não foi uma interação. Não interagimos. Foi um mero vislumbre. Foi uma não interação, inclusive. Uma não interação. Então, assim, na dúvida, revisite nosso último ponto de encontro, veja como estamos da mesma maneira, nada mudou, não estou chateado. Então, essas pessoas também têm que começar a entender. Demorou um tempo, sabe? Na minha família, teve uma época de Facebook, por exemplo, era muito bizarro, porque aí eu ia ver e alguém da minha família tinha me deletado. Falei, caralho, me deletou, tá bolado comigo? Como assim? Aí eu comecei a tacar o foda-se, né? Aí ia lá, a pessoa me adicionava novamente, aí vinha falar comigo, eu falava, normal, porque eu tô normal, eu sou uma pessoa normal, não tive problema com você, eu vou falar com você, normal, não é porque você, me deletou do Facebook, problema. Não, problema, você não quer me ter no Facebook, não me tenha, tá tranquilo. Mas as pessoas, e era numa época que as pessoas, ter você no Facebook significava algo, né, tipo, meu Deus, me deletou do Facebook. E aí as pessoas meio que fazem isso pra chamar a atenção, aí vem que não funcionou, aí voltam, adicionam e tal, aí fala, não, é que eu cliquei aqui sem querer e tal. Gente, já ouvi isso tantas vezes. Gente, sem querer, tu, sabe, tirou do negócio. Complicado, né? Mas tudo bem. Enfim, na dúvida, revisitem nossa última interação. Vou deixar aqui registrado para o universo. Eu só queria voltar aqui nesse negócio do não quero, da resposta completa, que eu vou fazer aqui. Não, acho que nem chega a ser um meia-culpa, mas falar uma coisa também para não ser hipócrita, assim, porque eu acho que eu preciso ainda me reprogramar para algumas coisas, porque, tipo, eu acho que a gente ainda tem algumas programações que fazem, tipo, por exemplo, o Diogo fala, eu não quero. E eu me frustro de, tipo, não ter imediatamente uma justificativa. Tá, mas por quê? Porque eu não quero, foda-se. E aí eu preciso ter eu preciso, assim, às vezes. Não, sim, realmente, não faz sentido nenhum. E assim, não é qualquer coisa, óbvio que tem algumas coisas que a gente já teve conversa do tipo do Diogo falar, não quero. Aí eu falar, não, mas é importante por causa disso. Aí o Diogo, tá bom, aí processou, não, verdade, realmente, tá, vou fazer, sei lá, várias coisas, porque assim, também, né, a gente tá cansado, a gente tá puto com outras coisas, e a gente responde de uma forma que foi o que o Diogo falou, você vai ter que fazer coisa que você não quer, por N razões, infinitas razões. Mas, assim, precisa ter meio que essa programação, eu, pelo menos, de tipo, tá, beleza, realmente, isso aqui é uma coisa que eu acho que responder não quero ou não, e só faz sentido. Mas isso, para mim, ainda é uma construção. Eu ainda tenho momentos de frustração de, tipo,
Eu não tô só falando do Diogo, mas é que o Diogo faz isso com mais frequência, porque a gente convive muito, e o Diogo tem muito essa posição de eu vou falar, fazer o que eu quero fazer, o que eu não quero fazer, eu não vou fazer, entendeu? É porque também as pessoas não estão acostumadas a ouvir não. Isso é uma parada que pega muito, sabe? Porque todo mundo acha que quando dá um não, tem que explicar o porquê do não. Às vezes ajuda você explicar o porquê daquele não, mas não há necessidade de. Então, como a gente já parte de um lugar no qual as pessoas esperam pelo menos uma explicação, uma desculpa, quando tu recebe só um não, demora, né, a processar aquela coisinha de que às vezes não precisa ter uma justificativa, sabe? As pessoas só não querem fazer e tá de boas, é isso, a vida que segue, sabe? Não é o fim do mundo e tal, mas eu acho que como a galera tá nesse padrão de fábrica, é meio complicado. A Vicky acho que quer falar, pode falar, Vicky. Vicky quer falar, quer se expor, Vicky. Vamos nos expor juntos com a Eu vou gente. expor outras pessoas. Bora. Aí, assim, dentro dessa área da educação, eu posso estar fazendo uma generalização, óbvio, mas eu acho que a gente também está vai conviver com uma geração que essa questão do não vai ser muito difícil. E aí, bem, para os que não me conhecem, eu sou uma mulher negra, né? E uma vez, a sala de aula, no meio de uma explicação, um aluno queria ir ao banheiro. Mas é o típico aluno que quer ir ao banheiro porque, na verdade, ele quer andar pela escola. E tá tudo bem. Você quer ficar confinado na escola de 7 às 2, em algum momento você quer sair. Mas tem momentos que você não consegue, né? E eu virei para ele e falei assim, agora não. Ele virou para mim e falou, você não quer me deixar no banheiro porque eu sou negro, né? Aí eu parei e falei, é o quê? Oi? Aí eu olhei assim pra cara dele, parei, meio chocado, e falei, oi? Eu fiquei um pouco sem reação, né, no momento. Você é racista. Eu falei, oi? Assim, tem certeza? E aí naquele momento, eu comecei falando aquele discurso inflamado a gente não pode pegar e esvaziar pautas, né? Mas aí, em algum momento eu olhei pra cara dele e falei, ele só quer uma desculpa para falar que eu sou uma bruxa má por ter falado não. Então, mesmo que eu vá justificar e falar não, você não pode sair agora, porque eu vou explicar uma coisa muito importante, que vai ser importante ao longo do ano inteiro, nanana. Ele não quer escutar isso. E ele quer arrumar uma desculpa para me colocar nesse lugar. Então, em algum momento, eu fui começando a assumir essa postura da pessoa má, né? E eu acho que, às vezes, é muito necessário que a gente assuma essa postura. E se a pessoa virar e falar, você sei lá, você tem preconceito comigo, você não quer me deixar no banheiro porque você tem preconceito comigo porque eu jogo Pokémon. Isso mesmo. Eu tenho preconceito com quem joga de cartinha de Pokémon. É isso mesmo, eu sou horrível, eu sou má, né? E essa postura, às vezes, ela é muito necessária. Às vezes é necessário que a gente assuma a postura que a pessoa está colocando na gente, porque também quebra com ela. Eu acho que vai ser muito complicado essa próxima geração, porque os não estão cada vez mais difíceis e as justificativas estão cada vez mais irreais, né? Mas aí a lição do dia é essa. Se seu aluno fala para você, logo você, que né, tem toda uma pauta de falar sobre questões do movimento negro de racista, às vezes você vai falar, eu não gosto, eu como uma pessoa preta, que falo sobre o movimento preto, realmente não quero deixar você no banheiro porque você é um menino preto, é exatamente isso Faz mesmo. todo Você sentido, né? faz todo sentido, né? Às vezes você não tem que discutir. É sobre isso minha participação sobre o município do Rio de Janeiro. Eu amei que a Vicky tá assim, segunda-feira à noite, descansando. Aí ela, vou falar sobre o quê? Sobre o município. É isso, é sobre isso. Descanso dando vitória. Não, peraí, deixa eu só elaborar falar. essa questão que a Vicky trouxe, porque é de suma importância, porque essa postura da gente começar a dizer não, ela passa muito por isso que a Vicky trouxe, de as pessoas quererem achar uma justificativa para o seu não, e elas inventarem coisas da cabeça delas. E aí, isso acontece, cara, em todas as esferas. Isso acontece em relacionamento, por exemplo. Você diz não para a pessoa não entende que você meramente não quer. Ela quer uma explicação. Como assim você não quer se relacionar mais comigo? Como assim você não quer mais isso? Como assim você não quer se relacionar comigo?
você é isso, você é aquilo, você não sei o quê. E aí a pessoa tenta de todas as formas jogar você em todos os lugares possíveis. Por quê? Porque a maneira que ela está tentando entender o que ela julga ser uma rejeição com ela, com o que ela é. E, irmão, a questão não é essa. Só que as pessoas estão tão, né, voltadas para si mesmas que elas, se não colocarem a outra pessoa num local de vilanização, elas não são capazes de simplesmente entender que alguém só não quer ter um relacionamento com elas, ou não quer ter um relacionamento com elas mais. E é isso. E acabou, sabe? E aí eu trouxe a questão do relacionamento, porque eu acho que todo mundo, em algum momento, já passou por isso em algum level, sabe? Em algum nível, assim. Acho que isso, de certa forma, já bateu em algum de vocês, assim. Ou às vezes vocês foram até a outra pessoa, né? Tentando lá justificar, por que tá me dando não? Porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque meu cabelo é assim, meu cabelo é assado, porque não sei o quê. E é normal, a gente tenta entender. A gente tenta processar a rejeição. A gente tem que processar a rejeição. Só que é uma maneira muito infantil, como a Vicky trouxe, processar a rejeição dessa forma, porque uma criança faz isso. É uma criança, você tem o comportamento de uma criança se você processa a rejeição dessa maneira. Se o seu mecanismo para entender o porquê das coisas não serem do jeito que você quer é você vilanizar o outro, você precisa de um pouquinho de terapia. Um pouquinho, né? Um pouquinho de reflexão, sabe? Um pouquinho de consciência do que é ser um ser humano e do que é viver em sociedade, do que é se relacionar com outras pessoas. E aí você começa a entender que não é sobre você. Não, eu acho isso bem importante. Eu me coloco muito nesse lugar da outra pessoa, não digo vilanizar a outra, até porque eu acho que a minha característica não é tanto essa, a minha característica é justamente foi o que eu digo, pô, é tipo assim, é descobrir o que está errado em mim. Tipo, entro numa paranoia de, tipo, eu fiz alguma coisa errada, tem alguma coisa errada, inerentemente errada em mim, e embora eu saiba que eu faço coisas erradas e que tem coisas erradas, quando eu digo erradas, coisas que poderiam melhorar e que tornam mais difícil um relacionamento, não estou dizendo amoroso, mas um relacionamento com outras pessoas, seres humanos, tipo, eu acho que eu tenho essa tendência, com laudo, inclusive, a realmente falar, tipo, não, sou eu tenho que... Então, assim, eu me coloco bem nessa posição de ter que, tipo assim, é quase que ter que meio que, tipo, dar capa e falar, calma, só foi um não porque a pessoa não quer fazer e foda-se, entendeu? E isso aqui é difícil, né? Eu não tô dizendo que é fácil, acho que talvez a gente tá falando muitas coisas aqui que parecem que é tipo, uma mente evoluída, não sei o quê, mas eu acho que é só mais uma coisa de racional, porque eu, pelo menos, estou muito no momento da minha terapia de entender algumas coisas e, tipo, só racionalizar elas a princípio, não necessariamente mudar, mas, tipo assim, racionalizar e entender, eu estou fazendo isso, que não é legal, ou então, eu estou sentindo isso, eu estou pensando isso, essas coisas não são legais. Eu ainda não tenho uma resposta de como, tipo, não fazer isso, mas só o fato de eu saber que eu estou fazendo e de eu racionalizar e depois falar, não faz sentido, ou então, isso não é bom, por que eu estou fazendo isso? Mesmo que eu não mude imediatamente, só de racionalizar me parece muito mais, tipo assim, é como se fosse um primeiro norte. Tá, então beleza. Então, assim, antes eu estava completamente surtada, agora eu preciso não fazer isso. Parece, é uma grande missão ainda não fazer isso. Mas eu ainda preciso. Mas, assim, pelo menos eu tenho um primeiro passo, talvez, sabe? Então, enfim, então, também não é essa coisa, tipo, realmente é simplesmente você não se frustrar, sabe? Tipo, é muito fácil, né? Sim. E aí o Vini trouxe um negócio importante que ele falou assim, eu trabalho, tenho meu carro 30 anos na cara, mas ainda moro com os meus pais, então então tenho que maneirar não quero, às vezes, porque em casa tem consequências, mas na rua, foda-se. E aí, Vini, eu acho que, na verdade, isso faz todo sentido também em qualquer lugar, porque, assim, eu e o Diogo, eu falaram não quero para o Diogo falaram não quero para mim, também tem consequências que não necessariamente eu quero lidar naquele momento. Eu acho que a gente está no momento de conversar muito sobre isso, não entre nós, mas assim, justamente de coisas de trabalho, coisas de família, de falar assim, você realmente quer comprar essa briga agora? E aí pode ser, não há uma resposta certa, tá? Quando a gente fala escolha suas batalhas, às vezes é realmente ir lá e lutar aquela batalha. Mas às vezes eu falo, não, cara, isso aqui realmente para mim, nesse momento, por causa disso, eu não quero comprar essa briga. Então eu vou falar sim, mesmo querendo falar não. Mas tem que também ter um peso do quando aquilo
né, tipo, pesa nas suas costas e tal, e aí tem mais uma série de coisas envolvidas, né, até, tipo, que nem, se você trabalha com o seu chefe, claro que você não tem que ser maluca e, né, tipo, se submeter a tudo que uma pessoa escrota vai fazer, falar potencialmente escrota, né, mas você também não, né, tem maneiras e maneiras e momentos de você falar não, e muitas vezes, se você percebe que você tá falando muitos nãos que você queria falar, falando muitos sims, onde você queria falar não, e isso está cobrando de você, realmente é o momento de você, vou sair desse emprego, vou sair desse relacionamento, vou cortar esse laço familiar, vou cortar essa amizade, enfim, e todas essas coisas, porque eu acho que também é um indicador. Eu sei que não é o caso, Vini, e eu falo isso de uma posição de extremo lugar de fala, porque eu morei com os meus pais até eu mudar para o Rio de Janeiro, é exatamente 1 ano. E eu e os meus pais, a gente tem um relacionamento, né, mas tinha um relacionamento muito bom mesmo, assim, de tipo, eu morar com os meus pais, porque uma das razões pelas quais era eu gostava da minha vida na casa dos meus pais, com, né, os privilégios que eu tinha e tudo, e os meus pais gostavam da minha presença. Mas depois que eu mudei para o Rio de Janeiro, que o motivo não foi quero sair dessa casa, foi outro, né? Foi tipo, não, acho que faz mais sentido, a gente vai fazer coisas de trabalho e tudo, né? E também a gente morava em cidades diferentes, né? Então, que era uma coisa que eu queria estar mais perto do jogo e vice-versa. Aí que eu comecei a perceber não os que eu poderia ter dito e que me cobram muita coisa, entendeu? E aí, na verdade, esse afastamento me permitiu falar alguns nãos com menos backlash, assim, sabe? Então, tem isso também. Então, a questão de pai e mãe, ela é sempre muito mais complexa, né? Porque você traz outras coisas ali que foram construídas no decorrer dos anos e você tem uma relação que ela foi, durante muito tempo ali, baseada na dependência, né? De várias formas de dependência aí que a gente tem ou desenvolve com os nossos pais, né? De uma forma geral. E aí, é tudo muito complicado, porque são várias coisas atravessando, questão de dependência financeira, dependência emocional, e geralmente quando esse jogo muda, é quando você pelo menos consegue estabelecer uma mudança nessa questão da dependência financeira, é quando você já se sente mais confortável para imprimir um ritmo mais seu, né? Eu percebo, por exemplo, que eu vivi, né, com os meus pais até ali meus 23 anos, mais ou menos, acho que isso, assim, 22, 23, que foi quando eu fui morar sozinho, né? E aí, mas na verdade eu estava morando com as minhas mães, né? Para quem não sabe, tá atrasado aí, mas eu tenho 2 mães, né? E eu estava morando com as minhas mães, morei com elas até os meus 23 anos, e aí depois fui morar sozinho, e aí quando eu fui morar sozinho, eu trouxe meu pai para morar comigo, porque meu pai estava numa situação ali de uma certa vulnerabilidade e tal, e Então, aí eu trouxe atualiza, você tem 2 mães e um pai. Tem que 2 mães e um pai, atualizar todo 2 mães o e um pai. panorama. Isso. Exatamente, então você já imagina aí que já, né, criou-se mais questões aí. E, só que aí, era o meu pai que morava comigo, não era eu que morava com meu pai. Então, essa relação, né, do não e da dependência e tal, ela já se inverte. Então, muito dessa possibilidade, capacidade de dizer não, ele está associado à dependência financeira, mas não só. Existem outros tipos de dependência também, outras questões que atravessam. Então, tudo que envolve família muito próxima acaba também ganhando uma proporção muito maior, e esses nãos relacionados à família costumam ser muito mais complexos. Com certeza. E aí até o pessoal falou que a Fer falou dependência e hierarquia. Aí o Vini falou religião, costumes, tem uma questão de gratidão também, de certa forma, assim, né? Tipo, sim. Porque assim, eu acho que é foda isso, né? Porque, claro, a gente tá falando, eu tô falando da minha família, que é uma família funcional no sentido de que ninguém abusava de mim em nenhum sentido de, tipo, nenhum sentido, assim, de tipo, vou te oprimir por causa disso. Era, claro, tenho, né, questões com os meus pais, e, enfim, com a minha irmã e com qualquer pessoa da família normal. Como todos têm. Como todos têm, mas não era um ambiente que eu tava assim, não, realmente é tóxico, precisa sair daqui e tudo. Era um ambiente, pelo contrário, é um ambiente
muito, como eu falei, privilegiada e tudo mais. Mas tem toda uma série dessas coisas de, tipo, acho que talvez seja pior, né? Porque, tipo, eu gosto muito dos meus pais. Então, para mim, não é tipo, tem essa questão aqui com meus pais, foda-se, eu vou cortar laço com eles, diferente de quando pessoas que têm um relacionamento muito abusivo, por exemplo, que elas têm esse momento de liberdade, de tipo assim, foda-se, a partir desse momento eu não, tipo, não devo nada para ninguém, e a pessoa realmente tem um momento de liberdade, que pode até ter momentos ali de, tipo, aí tem uma relação difícil, corta um relacionamento, aí a pessoa morre, aí tem toda uma questão de trauma, mas é diferente, entendeu? Existe, você comentou, né, esse momento de liberdade, eu acho que é mais um momento de início de libertação. Sim. Porque essa liberdade em si, eu acho que ela é uma conquista diária, sabe? Tudo isso que a gente comentou aqui, a questão dos nãos e tudo mais, isso pode ser revertido com um estalar de dedos. Então, essa manutenção da liberdade, ela é um ato cotidiano ali. Todos os dias você tem que chegar e delimitar ali os seus espaços, sabe? E rever também os seus espaços, né? Pensar em novas fronteiras que você vai estabelecer ao se relacionar com outras pessoas e tal. Então, essa liberdade, eu acho que ela é uma conquista cotidiana. É algo que você vai estar sempre trabalhando e retrabalhando. Esse momento de libertação, eles acontecem. A gente tem momentos, assim, momentos nos quais você diz, chega, acabou. Isso aqui não dá mais. Isso aqui não rola mais. E aí você vai mantendo essa liberdade. Mas ela é uma construção constante. Não, sem dúvida. Mas é porque eu sinto que as pessoas quando elas têm esse relacionamento muito abusivo com uma pessoa, tanto amoroso quanto de família, o que eu vejo, assim, né, tipo, de relatos e tal, é que tem um momento de, tipo, você sofre, porque geralmente tem uma dependência emocional, mas tem um momento que você fala, nossa, que fardo que eu tirei das minhas costas. E eu acho que quando você não tem esse relacionamento negativo, não existe esse momento, pelo contrário, porque você não quer tirar aquela pessoa da sua vida. Esse é o ponto. Tipo, eu tenho um bom relacionamento, é uma pessoa que eu quero ter na minha vida, por mais que eu tenha conflitos com ela. Tem pessoas que você não quer mais ter na sua vida, porque a pessoa realmente te faz muito mal, e eu acho que o certo é você tirar aquela pessoa da sua vida, tá? Inclusive, eu sou, né? Tem pessoas, tem lados e lados. Eu sou do tipo que, se sua mãe é uma pessoa extremamente abusiva, que te faz muito mal, e você já tentou formas, óbvio, né, de achar um meio termo, e isso não aconteceu, eu sou a primeira para dizer, foda-se, corte total relações, né? Porque sua mãe que você tem que ficar se submetendo a uma situação, sabe, péssima, né? Então tem isso também, que as pessoas às vezes criam essa coisa de não, é minha mãe, é meu filho, é meu pai, enfim. Então eu tenho que me submeter a isso. Mas se não, eu acho que daí é isso difícil, porque você tem que achar esse meio termo que não quero cortar essa pessoa da minha vida, porque ela é importante para mim, eu gosto dela mesmo, ela é legal comigo na maior parte do tempo, mas eu preciso estabelecer esse limite, e aí fica nesse imbróglio, assim, né? Então não tem esse momento de libertação justamente porque você não quer cortar aquele fardo, você quer tornar aquela relação mais leve, mas o processo é mais difícil, né? Simplesmente, eu me livro disso aqui e agora eu tô de boas, entendeu? Então... dona Jana, esse quero pau rendeu, hein? Eu ia te perguntar agora, você acha que o texto deu pano pra manga? Porra, rendeu muito mais do que eu pensava, olha isso. Eu gostei que a gente tergiversou, mas a gente se manteve no tema. Se manteve real, isso foi muito bom, porque a gente falou de coisa pra cacete e ainda assim era tudo sobre o que tá ali no texto, cara. O Vini falou, a terapia foi produtiva. Cara, muito. Eu amo o nosso tipo, uma terapia, assim, porque eu já tenho a minha terapia toda quinta-feira, né? Pra quem não sabe, quinta-feira é o dia que eu tenho meu encontro ali. Mas é muito bizarro, assim, que esse encontro aqui é um encontro no qual eu me sinto super à vontade de falar de certas coisas e tal. E eu acho que eu já comentei com vocês, né? Eu gosto de usar muito a minha terapia ali, o meu encontro como uma ancoragem, assim, sabe? De deixar assim, ó, eu parei aqui, eu tô nesse ponto, falar para minha terapeuta, me ajuda a lembrar que eu tô aqui, sabe, tal. Mas durante a semana toda, se você tá nesse processo, né, de se entender como pessoa e tal, você tá pensando em um monte de coisa. E aí tá nesse momento aqui no qual a gente senta, e aí a gente revisita um texto que a gente escreveu há algum tempo atrás, sabe? E aí a gente conversa sobre aquele texto, e aí a gente tem outras experiências sendo compartilhadas aqui e tal. Isso para mim é muito precioso, assim, eu tô cada vez mais apaixonado pelo tipo uma terapia.
Sim, tá sendo muito bom mesmo. E é bom que a gente pega o texto, que é um ponto de partida, mas não precisa ser, né? A gente tem outros prompts de tipo uma terapia. Mas enfim, eu acho que. E aí a Fer falou: eu ia baixar o nível, mas não vou. Ah, baixa logo, vai. Aí o Vini Porra. falou: baixe, Fernanda. Aí o Wagner falou: Até eu sei o que parece. você ia dizer. Aí. Ainda tá rolando uma transmissão de pensamento. Exatamente em que momento que ela falou isso. Eu não peguei. Esse quero pau, acho que foi alguma coisa. Esse quero pau rendeu? Acho que foi talvez nesse momento. Acho que foi na hora que você falou, talvez. Pode ser. Entendeu? Coisa de querer realmente rende, né? Olha lá, eu ia falar que querer pau quase nunca é só sobre querer pau. Não baixou o nível, eu acho que foi uma pérola de sabedoria nesse momento. Não, existem vários quereres relacionados aí a impulsos sexuais, nossa, né? Mas assim, eu poderia perfeitamente escrever um texto chamado Querer Pau, quase nunca sobre querer pau. Eu não vou desenvolver, mas eu poderia. Não, você vai ter que escrever pra gente poder falar sobre isso. Eu posso escrever. Por favor. Eu posso escrever, porque esse é um pensamento. Assim, gente, não é como se esse pensamento estivesse na minha cabeça. Nossa, querer pau quase nunca só sobre querer pau. Mas uma temática, por assim dizer, que nesse momento está muito na minha cabeça. Então. Mas sabe o que eu acho engraçado? Mesmo eu, na minha vivência bissexual aí, eu não sou muito do falocentrismo, cara. O meu negócio não é muito. O pau em si, pra mim, não é uma parada que eu falo, cara. Eu sou muito ligado no meu, gosto muito do meu. Mas não é uma parada que. Não, mas eu acho que mesmo. Nossa, caralho, um pau, tá ligado? Assim, não, mas eu acho que não. Deixa eu me expor, cara. Seu. Deixa eu me expor, irmão. Vai, se expõe. Não, fala aí. Tô brincando. Não, só porque, tipo assim, eu não acho que você é tão focado no seu próprio pau nesse sentido. Só isso. Como não? É meu, é o único que eu tenho. Eu sei, mas eu não tô... ele. Não, de todos os paus, você focar no seu pau faz todo o sentido do mundo. Exato. Agora, em todo um contexto sexual, você focar no seu pau é muito diferente. Não é isso que você faz, só isso que você falou. Não, mas aí tu tá expondo nossa relação, que isso? Você tá expondo como eu, né, atuo. Não, realmente, aí nesse caso não fico focado só em mim, até porque, acho que eu vou até pelo contrário, eu sou muito mais focado em fazer o negócio acontecer ali com o outro, é parte da minha diversão, né, minha diversão vai muito por esse caminho aí. Mas assim, eu não tenho essa parada tão falocêntrica, assim, é só isso que eu queria trazer à tona aí. Eu gostei. E o Vini falou, can relate, Diogo falocentrismo. Você viu? Verdade, né, gente? É isso. Porque a galera, tu fala assim, bissexual, gosta de um pau, não sei o quê. Porra, não é isso, não é essa parada, né? Ok. E eu acho que, né? É verdade. Acho que isso e assim, real. dá pra gostar de uma barba bem esfregada, entendeu? Barba. Uma barba. Uma barba bem esfregada. Fala aí. Uma barba. Tem mais seu valor que de repente Você tá de coisa comigo, porque tu sabe que eu sou chegado em barba. Tu tá só metendo. Não, eu sei, mas eu tô falando eu, pô. Você. Entendi. Eu estou aqui falando, realmente não precisa ser. Pô, mas eu tenho maior barba falha, mano. Minha barba é toda falhadinha. Mas caraca, eu não consigo ter uma barba. Eu não consigo ter uma barba do Raul. Você acha que eu estou te. Você acha que eu estou te. Você tá levando isso como uma rejeição que eu falei de uma barba bem esfregada? Não, tô de boas. Poxa. Mas é isso, eu entendi. Porque eu tenho um bagulhinho aqui assim, ó, que acho que dá jeito, tá ligado? Só o queixo assim, ó. Só acho que ele dá só a esfregadinha assim, ela já funciona, eu acho que ela já rende, entendeu? Entendi. Então, acho que dá pro gasto. Nossa, aí a Fer, não vou diminuir, não vou baixar no nível, corta, para. Aí ela baixa, a gente vai lá e toma. Vai baixar? Não, vai baixar mais. Agora a gente vai baixar essa porra. Agora vai até o fim. Agora a gente vai chafurdar no nível. Exatamente. Nível? Que nível? Não há nível. Exatamente. A Fer falou que não estava com medo, ela só decidiu não baixar o nível. Entendi, conheci os riscos. Uma decisão. O risco foi esse, a gente degringolou ladeira abaixo no nível. Exatamente. Foi lá pro... Exatamente. Entendi. Tu não deixou nenhuma mensagem da galera pra trás, não, né? Não, eu deixei algumas coisas que o pessoal tava sorrindo e tal. Tipo assim, a Jana deixou alguma coisa de lado, a culpa foi dela, hein, gente? Não, mas não teve nenhum grande tópico. Pessoal, o Wagner, por exemplo, que eu lembro, o Wagner falou, não sei o que, do chakra, porque eu falei de fazer as coisas do meu jeito. Mas eu li pra mim o comentário e só não comentei, entendeu? O passado ao passado pertence, exatamente. Boa, exato.
Exatamente. Bom, depois da gente ter conseguido baixar bem o nível, já no finalzinho do nosso Tipo Uma Terapia, é isso, dona Jana. Acho que hoje rendeu, hein? E adorei a baixaria, exatamente. O Rafa falou que adorou a baixaria. É um presente para todos que ficam até aqui, né? Até o finalzinho da live. Gostei. Mas eu tô esperando seu texto agora. Agora eu vou escrever, porque eu gostei. Cobrem, dona Jana aí. Até porque eu vou voltar, né, a escrever o Foi Ali Viver a Vida e Morrer de Amores, porque já tem tempo que eu não solto nada por lá. E a gente tá precisando de texto para poder conversar aqui, né? Então, já vou voltar à produção. Mas eu acho que ainda tem uns textinhos nossos lá para dar uma olhada. Deixa eu até ver aqui. Antes da acabei gente... de soltar um semana passada, inclusive. Semana retrasada. Não, retrasada. Acho que foi semana retrasada você soltou. Mas, ó, dos meus aqui, eu tenho mais 3 textos só. E eu devo ter um ou 2. 3 textos. Eu acho que... Eu não lembro onde a gente... Ah, não, do seu tem mais 2 textos. Então. Mais 2 textos. Entendi. O que eu ia falar? Vocês estão escrevendo hot também, né? Nada mais justo esse texto da Jana vir aí. Exatamente. Exato. Concordo plenamente. Porque tem relação. Concordo plenamente. Eu ia falar alguma coisa... eu achei que você ia abrir um pacote de Pokémon hoje, não, né? Abrir? Hoje é tipo uma terapia. Tu quer abrir Pokémon? Tu tá muito viciada nisso, cara. A gente tá. Você tá muito viciada. Não, você está realmente... Tá, você quer... Eu abro um. Gente, vocês viram que eu nem insisti. Eu falei, tá bom. Aí ele, não, se você que insiste, agora vamos abrir. Eu falei uma vez, ele tipo, calma, porra, você é viciado. Eu, não, tô tudo de boa. E aí ele foi correndo pegar. Vai entender. Não, claro. Sabe o que eu vou abrir? Eu vou abrir o Rivais Predestinados. Boa, pode ser? Vai vir a carta rica pra nós? Rivais, não sei, vai que, né? Ó. Peraí, que agora eu fiquei emocionado, eu não tava esperando isso hoje. Eu tava esperando. Você viu? Gostou da surpresa? Como ainda podemos nos surpreender em relacionamentos de anos. Rolou um rush de adrenalina aqui agora. Do nada. Peraí, calma aí. A Vicky falou que ela vai ser obrigada a mostrar uma coisa off-camera. Bora, quando a gente desligar, você mostra. Já tô ansioso agora para desligar. É a evolução do que o coisa gosta, né? Não é não, garota. Não, esse daqui não. Gible. Não, esse foi o Gible, lançamento de pedras. Scamori. O outro foi Scamori, poleiro e garra de metal. Quem mais? Quem é esse aqui? Smolive. Smolive, Fidete, que bonito. Olha, ainda bem que o Lucas não tá aqui hoje. Crina de fogo. É o último já? Quem mais? Olha o Arbok, que bonitão. Crina de fogo. Gostei. E marcha apressada. Cauda giratória, meu amor. Cauda giratória. Que isso? Rotom. Aqueles que é uns robozinhos. Deixa eu ver qual é esse aqui. Eu não gosto desse não, hein? Show de bugigangas. Eu gostei da tradução. Eu não gosto desses que são meio robozinhos. Eu acho meio chatinhos. Não sei, depende. Aquele tem o rotom aspirador, rotom... É verdade, viu? Cauda giratória mesmo, não tinha visto. Cauda giratória. O Raul explicou que o rotom, na verdade, é um fantasma que habita eletrodomésticos. Eu já gosto mais. Já melhorou. Gostei. Inclusive, lembrei do pessoal falando das burocracias sobrenaturais lá no grupo hoje, foi engraçado. Não sabia. Gostei. Então tá bom, ó. Pra quem não sabe o que está rolando aqui, né? Pra galera que só assiste Tipo Uma Terapia, temos o Dando as Cartas aí toda quarta-feira e o nosso aulão também, que estamos abrindo cartinhas lá no nosso aulão. Tudo ao vivo no YouTube. Certo, dona Jana? Certo. Esse daqui não é ao vivo, porque esse aqui é só para os chegados, né? Ao vivo. Então, os chegados é que tem acesso em primeira mão a gente se expondo aqui, fazendo terapia ao vivo. E, inclusive, quem participa tem fofocas antes e depois, inclusive, vi que vai mostrar alguma coisa que não sabemos o que é. Já tô na ansiedade aqui. Assim que a gente desligar aqui a gravação. Exato, dona Jana. Então, beijo para vocês que estão assistindo a nossa gravação e quem tá aqui, fica aí porque eu quero saber o que a Vicky vai mostrar. A Vicky vai deixar, exato. Beijo, pessoal. Beijo, gente.